De vez em quando aparecem guitarras especiais. Podemos gostar ou não, mas há modelos que efetivamente acabam por estabelecer um paradigma diferente no mercado. Seja em look, seja em inovação, que marcam pela diferença ou até mesmo pela estranheza. Já trouxe aqui algumas reviews assim, mas esta talvez seja a mais peculiar de todas. Hoje vamos falar um bocadinho desta Fender American Acústica Sonic Jazzmaster. Fiquem por aí. Os guitarristas andam desde sempre a tentar preencher o vazio que existe entre o acústico e o elétrico. E o que foi aparecendo nesta categoria era bastante limitado, ou por vezes apareciam porque eram solicitados, eram feitos pedidos de customização a determinadas marcas. Mas desta vez, ao olhar pelo sucesso desta Acústica Sonic, acho que a Fender conseguiu apanhar bem a ideia e finalmente temos um modelo híbrido que veio para ficar. Em 2019 houve uma primeira abordagem com a Acústica Sonic Telecaster, um ano depois saiu a versão Stratocaster com umas opções mais versáteis e agora é a vez da Jazzmaster aqui a redefinir padrões e a incluir um humbucker. Antes de passarmos aqui às especificações gerais, quero só sugerir que coloquem aquele like e que subscrevam o nosso canal para que possamos impactar um maior número de pessoas com este tipo de conteúdo. Pode ser, não custa nada e a nós ajuda-nos imenso. Obrigada! Então, em termos de especificações, é uma híbrida acústica elétrica fabricada nos Estados Unidos, tem um hollow body em mogno com o topo em spruce, um braço bolt-on em mogno com ajuste micro-tilt, com uma escala em ébano com 12 polegadas de raio, 22 trastes narrow tall e pestana Gravitech Tusk. A ponte é uma Modern Asymmetrical em ébano, temos também uns afinadores Shilot Staggered Style. Na parte elétrica temos um Master Volume com o modo Dial, seletor de 5 posições em Blade, um humbucker, um Fishman Undersaddle Piezo e também um sensor interno no corpo. Esta em particular vem neste acabamento natural, mas existem outras cores, portanto podes passar no nosso site em www.igitana.pt e escolher a que gostas mais. O ponto de partida é um thin line hollow body com este feeling bem ao estilo de guitarra elétrica e o que a Fender chama de waterfall, este som de porte patenteado que faz a guitarra soar bem perto de uma acústica full size. Talvez a questão mais importante e premente esteja na eletrónica. Temos 3 sinais envolvidos na mestria deste som, o pick-up, o piezo na ponte e um sensor interno no corpo. Depois, um processamento digital, também ele patenteado, transforma isto tudo em 10 sons distintos, 6 voicings acústicas e 2 elétricas talhadas mais ou menos perto do Strat e Tele, 2 novos settings listados como Lo-Fi Piezo e Lo-Fi Piezo Crush. Os sons são ordenados em pares e acessíveis neste seletor Blade de 5 posições. Depois, aqui o potenciómetro, que à partida pode parecer um tono, é antes um blend que mistura o som de cada um dos pares. A prioridade foi, obviamente, fazer a guitarra parecer uma Jazzmaster e foi cumprida. Temos, além da silhueta, um apontamento na espessura,
que não vai além da espessura normal de uma offset standard. E o aspecto geral desta guitarra é todo ele muito elétrico, exceto as cordas que são fósforo bronze 1152 com a corda sol enrolada, algo essencial para conseguir aquela sonoridade acústica natural. Em termos de tocabilidade, esta é a Acustasonic com mais volume interno, digamos assim. Desligada tem um bom headroom, é claro que não consegue produzir aquele low end de uma acústica normal, mas aproxima-se muito e tem uma boa projeção de agudos e um bom ataque. Para o tamanho do corpo, eu diria que a projeção é mais do que adequada. Mas a arma secreta desta guitarra é mesmo a agressividade com que o Mod Dale nos brinda, trazendo o melhor dos dois mundos dentro de cada par específico. Tem um range espetacular de sons focados nas acústicas de corpos generosos, com a cereja no topo do bolo, que é a resposta dos graves bem pronunciada aqui no meio do blend. É neste sítio que encontramos o intermédio entre os dois modelos e digamos que aqui é criado um terceiro modelo, tendo por base esta mistura. Conseguimos sacar aqui um som bem cheio e característico. Então, como puderam perceber, na posição 5 da Blade e com o Mod Dale na posição A, ou seja, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, somos logo brindados com aquela sonoridade muito característica do Rosewood Dreadnought, e quando brincamos com o Mod Dale começamos aqui a aproximar-nos mais do leque Moog No Slop, mesmo ao estilo das Gibson J45, mais focada nos médios, com um som mais seco, mas mesmo assim bem convincente. Agora, na posição 4, traz mais duas topologias dentro do Mogno, a Jumbo e a Small Body, inspiradas nos modelos Guild M20. A Fender aqui incorporou duas guitarras muito distintas, a Small Body melhor para o finger picking e a Jumbo mais para estilos com menos ataque e mais envolvência. Aqui na posição 3 tem o modelo Rosewood Auditorium, que anda ali pelo som mais hi-fi e mais modernos, e na outra ponta do Mod Dale ligamos o Body Sensor Pickup para sons mais progressivos, para quem gosta de usar o polegar e criar aqueles padrões progressivos. Num looper, por exemplo, soa muito bem. Na posição número 2 temos o som puro dos Piesos, com aquele ataque característico das Ovation dos anos 80. É uma boa plataforma para se brincar aqui com efeitos, e ao rodarmos aqui o Mod Dale temos também o esperado overdrive que conseguimos ao adicionar o humbucker desta Jazzmaster.
posição número 1 temos o foco virado para o humbucker, podemos ouvir toda a sua personalidade nesta posição e ao usarmos o modo dial vamos adicionando e retirando camadas mais sujas. Estabelecemos aqui um paralelo bem interessante entre o natural cru e o elétrico. Claro que sim, temos características de uma guitarra elétrica agressiva, mas também podemos ouvir aquele feel mais acústico, aquele ataque decay que nos leva logo por outros caminhos. Adicionando aqui efeitos ou um amplificador, aumentamos ainda mais as possibilidades sonoras e a sua versatilidade. É realmente uma guitarra bastante interessante, vale bem a pena vocês experimentarem. Para os tweakers é sem dúvida um instrumento fantástico e para os que querem apenas permutar entre o acústico e o elétrico, temos finalmente uma solução prática e convincente. Da minha parte, por hoje é tudo. Se tiverem alguma questão, já sabem, deixem nos comentários. Vemo-nos para a semana.